Ei pessoal, Anderson despachante de Belo Horizonte, Minas Gerais, presidente da Desdoc. E queria mandar um grande abraço a todos os despachantes mineiros e do Brasil. E sem perder tempo, gente, eu vou abordar um tema aqui, tá? Que é imprescindível para os despachantes mineiros do estado de Minas Gerais, todos os despachantes, e também para nível Brasil, né? Que eu vou fazer esse convite aqui. Então vamos ao que interessa. Pessoal, primeiramente, Anderson, como profissional, como pessoa, como presidente de uma associação institucional que é a Desdoc, eu tenho um grande respeito pelo senhor Crispim José da Silva como profissional, como pessoa e também como presidente do Conselho Regional do Estado de Minas Gerais, tá? Por que eu estou falando isso? Ontem o senhor Crispim, ele publicou um vídeo, volto a falar, gente, eu não tenho nada contra o Conselho, né? Somos instituições que representam os despachantes, no entanto, nós devemos trabalhar pautados com a verdade, com as leis e com as demandas judiciais que nós devemos de cumprir. Tanto eu, como pessoa física, como profissional e como representante, presidente de uma instituição, assim deve ser os representantes de outras instituições. Então vamos lá. Ontem o senhor Crispim José da Silva, presidente do conselho, do qual a gente nós já nos reunimos por 2 vezes durante o mês de abril para a gente conversar, né, de um possível apoio meu à frente parlamentar lá em Brasília, tá? Está sendo conversado isso para vocês verem que não há nenhuma indigestão, nenhum conflito entre eu e ele. Mas vamos o que interessa aqui, tá bom, gente? Para ficar bem claro. O senhor Crispim ontem publicou um vídeo, tá lá na página de Facebook e nos grupos de WhatsApp, falando que dia 7 de maio agora vai ter uma audiência pública para tratar da regulamentação da profissão do despachante. Salvo engano, está aqui no site PL 1641. Infelizmente, pessoal, isso não é verdade. Ou o senhor Crispim José da Silva está mal informado, ou o senhor Crispim José da Silva está faltando com a verdade, tá bom? Eu vou esclarecer aqui agora, nesse exato momento, para esse vídeo não ficar pronto. Eu quero aqui registrar que tivemos uma audiência dia 30 de abril agora, né, que foi contra a favor da alteração das fábricas de placas. Essa audiência pública foi solicitada pela Desdoc, tá? A única entidade representativa que fez esse requerimento. Audiência essa que, se vocês puderem ver no final desse vídeo, eu vou colocar o link, né? Que infelizmente alguns representantes de placas, né, quiseram colocar o profissional despachante como estelionatário, como ladrão, né? Houve várias vaias e o senhor Crispim, que não fazia parte dessa comissão, ele não requereu ela em momento algum, né, que ele apresente aqui algum documento. Ele foi convidado, né, é uma audiência pública, e em momento algum o senhor Crispim defendeu o despachante. Ele estava lá e ele ouviu, né, o que os plaqueiros estavam falando do despachante. Ele não defendeu o despachante e muito menos não defendeu a lei 18.037 que temos aqui, que o despachante tem direito ao lacre. Ele se absteve, não disse nada. Ora, o papel do presidente e do procurador do conselho é representar os despachantes. Eles deveriam sim, né, primeiramente de falar sobre a dignidade, né? Eu até interpelei o vice-presidente da comissão, o deputado Eli Brito, que é delegado, né, acho que é delegado aposentado, que quis, entre aspas, falar mal do despachante, e eu tive que levantar ali e defender o nosso nome, né? E o representante do CRDD se absteve a simplesmente fazer propaganda de uma possível frente parlamentar. Essa é a audiência. Já a audiência do dia 7/5, agora terça-feira, é também uma audiência requisitada pela Desdoc. Por quê? Nós vamos tratar do decreto estadual 47491 de 2018.
Esse decreto, famigerado decreto, é um decreto criminoso que foi criado para calar a boca, a minha boca, e a atividade da ADESDOC. Por quê? Ele foi criado estreitamente para proibir que as associações, assim como a ADESDOC, possam credenciar despachantes junto ao Detran, né? Então, veja bem, nesse decreto, só permite que o conselho e os sindicatos representem. Então, veja bem, não há que se falar que essa audiência do dia 7 é para aprovar PL. Mentira! Não é. Essa audiência é contra o conselho, é contra o decreto. Eu vou ensinar vocês como entram lá na Assembleia Legislativa. Você vai lá na Assembleia, né? Vai lá em deputados, comissões, marca o dia 7 de maio. A comissão é de segurança pública, né? E vocês vão ver, tá aqui a finalidade, imprimi hoje, né? Dia 4/5, qual é a finalidade? Veja bem, debater os efeitos do decreto 47.491 de 2018, publicado em decorrência da lei 18.037, a lei do despachante aqui, que dispõe sobre regulamentação do cadastro de entidade representativa de despachante para atuação no âmbito do Departamento de Trânsito. Então veja bem, gente, não tem nada a ver com a aprovação de lei, tá? Inclusive vocês podem consultar essa PL 1641 que está arquivada, tá? Então aqui, tá aqui, ó, a pauta da comissão, tá? Eu vou deixar uma imagem no final desse vídeo para vocês confrontarem. Outra coisa, eu peguei todas as pautas do dia 7, não existe uma outra reunião junto à Assembleia, aqui de Minas, para tratar da PL 1641. Ledo engodo, engano. Outra coisa, tá aqui a lista de convidados, aqui, ó, que vai pertencer lá da audiência pública. O governador Romeu Zema foi convidado, o procurador-geral de Justiça, o doutor Antônio Sérgio Toné, do Ministério Público, né? Giovanni Morato Fonseca, está aqui o procurador federal. Sabe quem é esse Giovanni? Esse Giovanni é o procurador federal do qual eu denunciei o conselho por 2 vezes por ele ter alterado a CNPJ dele de associação privada para a autarquia federal. E o doutor Giovanni determinou que o CRDD, que o presidente do CRDD, que é o senhor José Crispim da Silva, alterasse a sua CNPJ, a natureza jurídica, para a associação, porque todos os conselhos regionais, inclusive o CRDD, são associações privadas. Inclusive o Conselho Federal, se vocês consultarem, já tem um vídeo aqui, também é uma associação privada. Então ele estava desobedecendo uma ação civil pública que tramitou aqui em 2019. Então, esse procurador é a peça-chave que vai estar lá para que os despachantes mineiros e aqueles que estão inscritos no CRDD, às vezes, não acreditam no que eu falo, mas lá vai ser dito, né? E coisa e tal. Então, daqui, Andréa Mendes, que é a vice-diretora do Detran, representando o chefe de polícia, que é o doutor Wagner, a doutora Adriana, que é da assessoria jurídica do Detran, né? O doutor Cleivson, que é o diretor do Detran, né? O doutor Roberto e outros aqui. O Everton Calamucci, presidente da FENADESP, foi convidado e vai participar. O presidente da DESP Minas também vai participar. E em momento algum vocês podem entrar, tá o nome do senhor Crispim José da Silva como convidado nessa audiência pública, tá bom? Vocês podem, lembrando, gente, que nenhuma outra entidade requereu a audiência pública do dia 30, que aconteceu, e essa dia 7. Isso é trabalho da ADESDOC, que trabalha não só em prol dos seus associados, mas de todos os despachantes do estado de Minas Gerais e também os despachantes do Brasil. Agora eu quero trazer uma novidade aqui, porque eu acho que infelizmente o senhor Crispim e também a direção do Detran está um pouco preocupada com a situação. Eu fiz uma denúncia lá no Ministério com o doutor Giovanni, está aqui ó, a denúncia, tá? Essa denúncia foi feita e o doutor Giovanni enviou ofício, tá? O procurador federal enviou ofício, dia 24 de janeiro agora para o Detran, para saber como está
como o CRDD está registrado, cadastrado junto ao Detran. O doutor Rafael, que era assessor jurídico, hoje chefe da DRV, enviou um ofício falando que o CRDD está cadastrado como associação privada, como que de fato é. Pois bem, o doutor Giovanni declinou a competência para o Ministério Público Estadual, né? E lá a promotora de justiça, doutora Cat Turi Boscato, fez a seguinte coisa, eu vou ler, mas vou deixar a descrição aqui, tá, gente, para não ficar muito longo, para você ver como é que agora o CRDD ficou preocupado com a situação e também a direção atual do Detran, né? O doutor Cleiverson e os seus comandados lá. Então, tá aqui, ó, da 17ª, tá? Eu peguei isso ontem, dia 3 de maio, eu tirei cópia disso, desse processo que tá lá. Então, vamos lá, eu vou fazer uma leitura rapidamente aqui, a notícia de fato 002419, vou deixar a descrição as imagens aqui. Trata-se de notícia de fato que traz em seu bojo informação de possível descumprimento de sentença proferida nos autos da ação civil pública, número tal, né, ação civil que deu no Conselho Federal, né, no qual restou determinado que o Conselho Regional Despachante de Minas Gerais, que a sua atuação fosse apenas como associação privada, vedando-a de apresentação como autarquia perante os despachantes. Vieram os autos da Procuradoria da República Federal em Minas Gerais para esta promotoria, por declínio de atribuição, uma vez que não se verificou envolvimento de qualquer órgão público ou pessoa jurídica de direito público federais no presente caso, circunstância que atrai a competência da Justiça Federal na hipótese de judicialização das questões trazidas pelo representante, que fui eu que denunciei. O representante traz notícia ainda que o CRDD de Minas se apresenta como autarquia perante o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, induzindo o órgão a erro, uma vez que, consoante o decreto estadual 47491 de 2018, limitou-se o cadastro de entidades representativas do despachante para atuação junto ao Detran apenas aos sindicatos e conselho de classe, sendo vedados o cadastramento de associações. O que a promotora diz aqui? Espera aí. Vocês fizeram um decreto 4791 que veda, ou seja, proíbe as associações, que só podem ser agora entidades representativas, sindicato e conselho. Uai, por que o CRDD está aí então? A promotora está perguntando. Ele não é um conselho de classe, ele é uma associação. Vocês entenderam o tiro no pé que deram fazendo o decreto? Porque o conselho é igual, por mais que vão falar assim, o conselho é criado por lei federal. Sim, foi criado pela lei 10.602 de 2002, no artigo 1º como ente privado. Ou seja, trocando em miúdos, associação privada, assim como a Desp Minas, a Desdoc, a Desel e tantas outras no Brasil. Continuando aqui. Oficiado o Detran, o Ministério Público Federal, doutor Giovanni, oficiou o Detran. Oficiado o Detran de Minas se demonstrou ciente da natureza jurídica, ou seja, o Detran sabe que ele é uma associação privada. Do CRDD informando que está cadastrado como associação privada. Aí a promotora fala, destarte, determino que seja expedido ofício ao Detran de Minas, solicitando informações no prazo de 10 dias a respeito da manutenção do CRDD, tendo em vista que, conforme o artigo 1º do parágrafo 2º do decreto, é vedado os cadastramentos de associações. A promotora falou assim, uai Detran, me responde aqui, por que o CRDD está cadastrado e se ele é uma associação privada? Né? Deverá informar ainda a atual atuação de representação do CRDD junto ao Detran, bem como as suas competências perante seus associados. Que maravilha, né, gente? Aí eu vou ler os ofícios aqui enviados foi enviado dia 5 de abril, tá aqui para o chefe do Detran, doutor Cleiverson, e também enviado ao senhor Crispim, presidente do CRDD. Os ofícios estão assim, né? Vou ler a leitura rapidamente. Solicita que encaminhe a essa promotoria de justiça informações a respeito da manutenção, ou seja, por que o conselho está lá
no cadastro das entidades representativas, porque o decreto proíbe. Então fala aqui, tendo em vista que conforme o artigo 1º do parágrafo 2º do decreto 47.491, é vedado, é proibido o cadastramento de associações. Deverá informar ainda qual atuação, representação do CRDD junto ao Detran, bem como suas competências perante seus associados. Né? Tá aqui, enviado dia 5 de abril para o Dr. Cleverson, chefe do Detran. Ele tem que responder. E ele, como chefe do Detran, que tem que cumprir os ditames da lei, deve falar. Não, o conselho realmente não pode estar cadastrado aqui. E também o ofício enviado para o presidente do CRDD, eu sou Crispim, desde o dia 5, solicita que encaminhe essa promotoria informações acerca da sua natureza jurídica, tendo em vista que, conforme a Receita Federal, ao longo dos anos, ocorreu alteração da natureza jurídica de associação por diversas vezes. Assim, deverá também encaminhar cópia do ato constitutivo ou lei que o institui. Também, dia 5 de abril. Está aqui. O senhor Crispim tem que responder. Ou seja, e continuando aqui, ela fala assim, por fim, oficia o CRDD para que preste informações no prazo de 10 dias acerca da sua natureza jurídica e coisa. Isso foi dia 4 de abril. Ontem foi dia 3, não existe resposta ainda, tanto do Conselho, tanto do CRDD. Mas a promotora, no dia 2 de maio, anteontem, está aqui, ó, a doutora Cat, né? Ela dá um despacho, trata-se de notícia de fato, na qual restou determinado ao Conselho Despachante a atuação apenas como associação privada. Ela abre prazo de 10 dias só para o Detran. O Detran é um órgão público, ele tem prazo em dobro. Já o CRDD não tem prazo em dobro e ele vai ter que responder essas questões. Então, gente, eu venho trazer essas informações aqui para vocês. Desculpa esse vídeo ficar muito longo, mas, de fato, não, a audiência pública do dia 7 não é para tratar sobre alguma PL, alguma coisa com relação à regulamentação do despachante. Não existe nada disso. Mentira! Ou o seu Crispim está novamente enganado. Então, pessoal, a DESDOC é a única, sim, que representa o despachante. Está provado isso na audiência do dia 7, onde eu respondi à altura o deputado estadual, doutor Eli Grilo, que é delegado, né, que infelizmente ele com as palavras, depois ele consertou, né, quis colocar o despachante numa situação ali de corrupção, né, e também a DESDOC é a única que em audiência pública é contra a não liberação do LAC aos despachantes. Olha, gente, a situação também do Detran não é boa, né? Como eu disse lá na Assembleia, está mais do que provado que o Detran não está cumprindo lei, a 18.037, não está cumprindo decisão judicial com relação a liberar o LAC para os despachantes, mas ilegalmente permite que as concessionárias usem o sistema SRPR para emplacar os carros de terceiros. Isso não pode. Ilegalmente, conforme entendimento aqui do Ministério Público também, qualquer um leigo sabe disso, o Detran está permitindo ilegalmente que o Conselho continue credenciado como entidade representativa de despachante. Não pode. Entendeu, gente? Então, esses são os esclarecimentos que eu quero trazer aqui para vocês. E convido os despachantes para ver esse debate que vai ser bom para todos. Inclusive para os despachantes brasileiros, né? Para vocês verem quem é que fala a verdade, quem é que está e trabalha com a verdade. Esses são os esclarecimentos que eu quero trazer aqui para vocês. E a DESDOC vai continuar, sim, à frente dessa luta a favor dos despachantes. E se Deus quiser, e com a mão de Deus, iluminado por Deus, a DESDOC vai continuar, tá? E, gente, é o seguinte, mediante isso aqui vai se acontecer duas coisas, três coisas. O Conselho vai ser descredenciado, ou o Conselho vai ter que entrar com ação na Justiça, assim como a DESDOC, para ter uma liminar, ou eles vão correr lá para derrubar esse decreto. Lembrando, gente, que a CAT enviou o ofício há mais de 2 meses, dando prazo a todas as associações, né, que elas se adequem ao decreto. Ou seja, já passou mais de 60 dias, infelizmente o Detran ainda permite
que as associações que não têm liminar continuam lá, inclusive o CRDD, né? A gente está aqui atrás para trazer a verdade dos fatos para você. Curtem o meu canal aqui, divulguem essa ideia, tá aqui o meu telefone. Depois desse vídeo eu vou deixar cópia de todos esses ofícios aqui, tá, gente? E volto a falar, não existe audiência, pelo contrário, estão pegando carona no trabalho que a Desdoc está fazendo. Estão pegando carona e aprendendo o que é realmente representar um despachante. Entendeu, gente? E não precisa de estar ganhando altos salários, não precisa de estar dando tapinha nas costas de deputado. Basta você trabalhar certo que as coisas vão acontecer na vida de cada um de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.